Olá, tudo bem? Continuando aqui nos nossos comentários ao Código de Processo Civil de 2015, neste vídeo nós vamos falar sobre as disposições do artigo 109. Antes de falar sobre elas, eu quero te convidar, se você ainda não fez isso, que você deixe aqui o seu like neste vídeo, porque isso é importante para gerar aquele engajamento que vai levar esse vídeo para mais pessoas. E para que você também, caso não tenha sido inscrito ainda no canal, que você se inscreva e ative as notificações, porque sempre está saindo vídeo novo com comentários e com videoaulas a respeito de processo civil, certo? Outra coisa que eu quero fazer, como eu tenho feito nos últimos vídeos, é te convidar a conhecer os meus comentários ao Código de Processo Civil, um livro impresso editado pela editora Juruá, disponível para compra lá no site da editora. E também o conteúdo todo desse livro impresso disponível de forma gratuita lá na plataforma Juruadocs. Está disponível de forma gratuita até meados deste ano de 2022 e você pode conhecer todo o conteúdo do livro escrito com comentários, com seleção de julgados dos temas, todos os temas do processo civil, dos principais tribunais. Tem também notas de doutrina, podcasts, vídeos, notícias. É uma plataforma completa com toda a informação que você precisa para compreender aí os institutos do processo civil, e ela facilita muito a sua vida no dia a dia, na hora da pesquisa, porque está tudo lá disponível, classificadinho dentro de cada artigo, com o tema que você precisa. Os julgados estão disponíveis na íntegra, mas a equipe da editora já fez também a seleção dos seus trechos mais importantes e já estão lá destacados, prontos para você copiar. Tudo isso facilita demais a nossa vida corrida e vai ajudar com certeza você, tanto nos seus estudos quanto no seu trabalho. Então fica aqui o convite para você ir lá. O link está aqui disponível na descrição desse vídeo. É só clicar, fazer a sua inscrição e aproveitar esse período gratuito da plataforma Juruadocs com os meus comentários ao CPC. E vamos além então agora para falar sobre o artigo 109 do Código, que continua no tema da sucessão processual. Trata também do tema da substituição processual a partir da ótica da alienação da coisa ou do direito litigiosos. Disciplina o caput da seguinte maneira: a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos a título particular não altera a legitimidade das partes. Primeiro a gente precisa compreender, né? Ele fala ali da coisa ou do direito litigioso. O que significa isso? É o objeto do processo, né? O objeto da lide, aquilo que eu estou discutindo. Quando a gente estuda a citação, a gente sabe que um dos efeitos da citação válida, conforme a previsão do artigo 240 do CPC, é tornar a coisa litigiosa, ou seja, aquele direito ou aquele bem que eu estou discutindo no processo, a partir do momento em que acontece a citação válida do réu, se torna uma coisa litigiosa, ela passa a estar vinculada àquele processo. E aí, a regra do artigo 109 é de que, se esta coisa ou este direito for alienado ao longo do processo por ato entre vivos, né, quer dizer, a transmissão desse bem não se deu causa mortis, se deu por ato entre vivos, a título particular, isso não vai alterar a legitimidade das partes. Então, como regra geral, se o autor, por exemplo, está debatendo com o réu sobre a propriedade de um veículo, o veículo é o bem litigioso, é a coisa litigiosa. E no decorrer do processo, o veículo que está com o autor é vendido, é alienado para uma outra pessoa. Este ato inter vivos, né, porque o autor está vivo e o terceiro que comprou também está vivo, que foi feito a título particular, não vai alterar a legitimidade das partes como regra, ou seja, o autor continua sendo o autor. Se fosse pelo réu, o réu continuaria sendo o réu. Ok? Por quê?
por causa desta regra do artigo 109 aqui, que exige ou que impõe como regra geral essa estabilização, né, seguindo na linha do artigo 108, a estabilização subjetiva da lide. Isso significa, resgatando as lições do vídeo anterior, do artigo 108, que a alienação da coisa no decorrer do processo não vai gerar necessariamente a sucessão das partes. Por quê? Porque aquela parte originária vai permanecer sendo parte no processo, ainda que ela não seja mais a proprietária do bem. Essa é a regra do caput. Aí vamos além. O parágrafo 1º. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente sem que o consinta a parte contrária. Então vem o parágrafo 1º e complementa a disposição do caput para dizer o seguinte: aquela pessoa estranha, terceira, né, porque não faz parte da relação jurídica processual, ela é estranha àquele processo, que adquiriu aquele bem que é litigioso, que é objeto daquele processo, ela, em regra, não vai passar a fazer parte do processo, ela não vai suceder à pessoa de quem ela comprou, a não ser que a parte contrária consinta. Então veja, se eu estou discutindo a propriedade de um bem móvel, né? Eu dei o exemplo ali de um veículo. O veículo está com o réu e é um veículo litigioso porque ele é objeto do processo. No decorrer do processo, o réu vende aquele veículo para um terceiro. Essa terceira pessoa vai necessariamente suceder o réu, quer dizer, vai entrar no lugar do réu no processo? Em regra, não. A não ser, nos termos do parágrafo 1º, que a parte contrária concorde, ou seja, que o autor concorde que aquele réu saia e entre aquela terceira pessoa, o adquirente, em seu lugar. Aí você deve estar pensando, mas professor, quem que autorizaria isso? O autor iria autorizar que um terceiro entrasse? Pode ser interessante. Vamos imaginar que este terceiro tenha um patrimônio muito maior do que o réu originário. Aí talvez seja mais interessante permitir que esse terceiro entre e que saia o réu originário. Se isso acontecer, saiu o réu originário e entrou outro em seu lugar, nós estamos tratando de sucessão processual. Ok? Mas tem que, para isso acontecer, tem que haver concordância da parte contrária. Ok? Se não houver concordância, se a parte contrária, no caso aqui a parte autora, não concordar com a sucessão processual, o réu originário continua, ok? Só que ele vai continuar agora na qualidade de substituto processual. Por quê? Porque ele continua no processo defendendo em nome próprio um direito alheio. Por quê? Porque aquele veículo não é mais dele. Ele já transferiu a propriedade daquele veículo para um terceiro. Ele permanece no processo por conta da regra da estabilização subjetiva da lide, só que ele, a partir daquele momento, passa a defender um interesse, um direito que já não é mais dele, que é de um terceiro. Quando isso acontece, nós temos o fenômeno da substituição processual. Veja, por isso, da diferença que eu expus lá no vídeo anterior, e é importante ver o vídeo anterior antes de ver esse, né? Se você não viu ainda o vídeo anterior, pausa esse aqui, volta lá no artigo 108 e depois você volta aqui. Para aí você vai entender a diferença entre sucessão e substituição e você vai saber exatamente do que eu estou falando. Então, o réu originário permanece no processo como substituto processual. Se o réu originário sai e entra outro em seu lugar, acontece o fenômeno da sucessão processual. Vamos além agora, para a disposição do parágrafo 2º. O adquirente ou cessionário, quer dizer, a terceira pessoa, né, poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou do cedente. Aqui uma segunda possibilidade. Imaginemos que o autor não tenha concordado com a sucessão processual, ou seja, eu quero que o réu originário permaneça. Ok, mas aquele terceiro agora tem um interesse direto nesse processo, porque ele adquiriu um bem litigioso, né? E esse bem, obviamente, por ser litigioso, está sendo objeto de discussão naquele processo.
Então ele tem um interesse muito forte naquilo e um interesse direto. E o parágrafo 2º dá para ele uma possibilidade processual de participar do processo. E aí, o caminho de entrada para ele no processo, já que a sucessão processual não foi autorizada, porque dependia da vontade da parte contrária, o caminho para ele entrar no processo é na qualidade de intervenção de terceiro por meio da assistência litisconsorcial. Por quê? Porque ele tem um interesse direto que está sendo discutido, né? Ele poderia ser parte, só não é parte porque não foi autorizada a sucessão processual, então ele pode ingressar como um assistente litisconsorcial, né? Não vai sair ninguém, o réu originário permanece, mas ele ingressa no feito também, daí ingressa como terceiro, porque a assistência litisconsorcial é uma forma de intervenção de terceiro, mas quando ela é admitida, né, quando se admite a entrada do assistente litisconsorcial, ele entra na qualidade de litisconsorte da parte, ou seja, ele passa a ser litisconsorte do réu, nós passamos a ter um litisconsórcio passivo. Essas disposições estão todas lá no artigo 124 do CPC, que tratam aí da assistência litisconsorcial. Então aqui nós temos mais uma porta de entrada para o adquirente do objeto litigioso. E o parágrafo 3º, por fim, disciplina que estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Isso significa que, se uma pessoa opta por adquirir um bem litigioso, ainda que não ocorra a sucessão processual e ainda que ela não ingresse no feito na qualidade de assistente litisconsorcial, ela vai ser atingida, os efeitos da decisão proferida naquele processo vão alcançá-la, vão alcançar o seu patrimônio, né? Independentemente de ela ter participado do processo. Isso por uma questão lógica, né? Por quê? Porque ela adquiriu aquele veículo que era objeto do processo. Se no final das contas o juiz entender que a propriedade daquele veículo é do autor, esse terceiro, que nem participou da relação jurídica processual, vai ter que entregar esse veículo ao autor, né? Por quê? Porque o juiz reconheceu a propriedade ao autor e disse que não era o réu originário o originário proprietário daquele bem. Então essa terceira pessoa vai ser atingida. E você deve estar pensando assim, mas isso não fere o contraditório? Ou isso não fere outras disposições jurídicas que protegem terceiras pessoas dos efeitos das sentenças? Veja, essa terceira pessoa adquiriu um bem litigioso, um bem que é objeto de um processo. O que nos cabe quando a gente faz negociações dessa natureza, né? Quando a gente adquire bens? A gente tem que buscar saber se aqueles bens estão livres e desembaraçados, né? Por isso que a gente busca certidões negativas nos registros dos bens, por isso que a gente busca certidões negativas judiciais para saber se a pessoa de quem nós estamos adquirindo o bem tem alguma pendência judicial, se aquele bem pode estar vinculado a algum processo. Todos esses cuidados são muito importantes quando a gente vai fazer aquisição de bens. Se uma pessoa não toma esse cuidado ou toma o cuidado e adquire o bem calculando o risco, ela aceita eventuais consequências, né, de perder o direito àquele bem caso seja proferida no processo uma decisão contrariamente aos seus interesses. Ok? Então essas são as disposições do artigo 109. Fica aqui o convite para você se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, e a gente se vê aqui neste mesmo canal no próximo vídeo, quando formos analisar as disposições do artigo 110. Até a próxima, até mais!